1 Samuel, capítulo 2, do 1 até o 10. Diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos meditar um pouquinho nesta oração de Ana, que expressa profundo conhecimento de Deus. Sempre que eu leio, irmãos, esta passagem, eu fico impressionada com as palavras de Ana, que reconhece a soberania de Deus, tanto em um plano nacional, como em um plano familiar. E eu fico impressionada com esta oração de Ana, este cântico, as palavras que ela expressa aqui, irmãos, porque Ana fala de coisas aqui que eu, por exemplo, passei anos na igreja para entender, para aprender e entender as coisas que Ana, lá atrás, ela já sabia. E eu, com toda a revelação de Deus, toda a palavra de Deus nas minhas mãos, eu demorei anos para entender, para aprender certas coisas. Então, neste cântico, nesta oração, Ana, ela reconhece a soberania de Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesta noite, é sobre a soberania de Deus através da teologia de Ana. A soberania de Deus através do conhecimento que Ana tinha de Deus. Então nós vamos ver como Deus, ele age
né, soberanamente, através do conhecimento, através das lentes de Ana. Aqui mesmo neste capítulo, os irmãos podem ficar com a Bíblia aberta, que aqui mesmo neste capítulo 2, nós temos aqui exemplos da soberania de Deus e do cântico de Ana, da oração de Ana, de como Ana expressou esta soberania de Deus, né? Então, no versículo 6, eu quero falar primeiramente sobre a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Está ali no versículo 6 que nós lemos, que diz que o Senhor é que tira a vida e a dá, e faz descer a sepultura e faz subir. Então, Ana, ela declara aqui, neste versículo, a soberania de Deus sobre a vida. Ele dá a vida. Ana diz aqui que Deus é o Deus da vida, que Deus é Ele que dá a vida. E isso, irmãos, é aceitável praticamente por todas as pessoas, que Deus é o que dá a vida. Desde a concepção até o nascimento e todo o processo da vida, né? Todo o processo da vida de alguém aqui nessa terra, desde da concepção, na verdade, até o nascimento, e todo o trajeto de uma pessoa aqui nesta vida, aqui nesta terra, é Deus que dá, é Deus que sustenta, é Deus que mantém. E isso, praticamente, todas as pessoas aceitam isso, né? E Ana, ela tinha aqui um conhecimento de Deus misturado com a sua própria experiência. Ana tinha este conhecimento de Deus, que Deus é que dá a vida, e este conhecimento era mesclado, misturado com a própria experiência de Ana, porque, como todos nós sabemos, Ana era uma mulher estéril. Ana não podia ter filhos, mas Deus, veja bem, irmãos, Deus queria trazer à existência, Deus queria trazer à vida um homem chamado Samuel. Deus queria trazer à vida um homem chamado Samuel. Mas Ana era uma mulher estéril. Todos sabem, eu acredito, conhecem a história de Ana, a sua dor, o seu sofrimento, a sua humilhação por não poder ter filhos. Mas Deus, que é o dono da vida, que dá a vida, Ele queria trazer Samuel à existência pelo útero de Ana, pelo ventre de Ana. Então, quando nós olhamos aqui este contexto, nós vemos que a casa de Eli, a casa do sacerdote Eli, estava em grande pecado diante do Senhor. E Deus queria levantar para si um sacerdote fiel, como diz ali no versículo 35
deste capítulo 2, versículo 35 diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Então, a casa, o sacerdote ali, a casa do sacerdote Eli, estava em pecado, grande pecado diante do Senhor, mas Deus queria levantar para si um sacerdote fiel. Um sacerdote fiel. Então nós vemos que, enquanto Deus, Ele trabalhava em um âmbito nacional para ajustar as coisas, Ele também cuidava da situação pessoal de Ana. Ana olhava de baixo para cima e clamava ao Senhor. Deus olhava de cima para baixo e Deus contemplava a dor de Ana, a casa de Eli, os filhos de Eli, a corrupção dentro do templo naqueles dias. Deus contemplava todas as coisas, a desonra ao seu nome que estava acontecendo. Então, nós, irmãos, nós enxergamos, muitas vezes nós olhamos a nossa situação e nós clamamos a Deus, nós de baixo para cima nós clamamos ao Senhor, mas Deus, em sua soberania, Deus está conduzindo toda a história da humanidade sem deixar de olhar para a história pessoal de cada um de nós. Deus, em sua soberania, Ele está conduzindo a história política, religiosa. Deus está conduzindo todas as coisas, mas Deus também está soberanamente cuidando de cada um de nós de forma individual. Então, Deus ouviu a oração de Ana, e de um ventre estéril, Deus deu a vida a este grande homem que foi Samuel. Olha o que o Senhor estava fazendo, irmãos, em sua soberania. Como eu já disse, a casa de Eli estava em grande pecado diante do Senhor. Então, lá no versículo 27, diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar um incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu a eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei,
porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então Deus, Ele havia, como nós lemos aqui, feito, esse juramento escolhido, que a casa de Eli, lá em Arão, lá atrás, quando Deus escolheu, permaneceria para sempre diante do Senhor, servindo ao Senhor no templo. Porém, eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Mas a palavra de Deus, irmãos, nunca cai por terra, porque Deus, Ele já estava levantando um outro sacerdote de linhagem sacerdotal também para assumir no lugar de Eli, para assumir o ofício no templo, na casa do Senhor, porque Eli e seus filhos estavam desonrando a Deus, estavam pecando contra o Senhor. Então Deus estava fazendo o quê? Tirando Eli e seus filhos, mas Ele já estava soberanamente estabelecendo um outro sacerdote que a ele seria fiel. E Deus fez isso através de Ana e de Eucana, seu esposo, que era da linhagem sacerdotal de Coate, para assumir o ofício de sacerdote na casa do Senhor. Mas Ana não podia ter filhos. Porém, irmãos, o Deus que dá a vida, o Deus que tem o poder, o Deus que dá e que também tem o poder de tirar, ouviu a oração de Ana. E a palavra do Senhor diz que Ana concebeu aquele filho, o qual ela chorou e pediu a Deus naquela situação. Deus é o Deus soberano sobre a vida. De um lar estéril, Deus estava fazendo um lar cheio de vidas. Porque Ele tem esta soberania nas suas mãos. A vida não depende da esterilidade ou a esterilidade de uma mulher. É Deus que tem esse poder. É Deus que tem a vida nas mãos. E Ele concedeu, então, vida através daquele útero que era estéril. Deus concedeu vida a este grande homem que foi o profeta, sacerdote e juiz, que foi Samuel. Então, nós vemos aqui Ana declarando, Ana tinha este conhecimento que era Deus, que é Deus que dá a vida. Mas isso, irmãos, é compreensível, e é aceitável. Mas quando nós falamos da soberania de Deus sobre a morte, é difícil muitas vezes de compreender e de entender. Porque todos aceitam que Deus é o Deus da vida, que Deus é o que dá a vida. Mas nem todos entendem e aceitam que Deus também mata. Deus também tira a vida. E é Deus, irmãos. É Deus. Ana não disse aqui, o Senhor dá a vida e o Senhor tira. Mas quando se trata da soberania de Deus, no que diz respeito à vida, ao nascimento, todos aceitam, tirando os tolos, Todos aceitam. Mas quando se trata da soberania de Deus, no que diz respeito à morte, as pessoas têm dificuldade de entender, e eu digo mais, de aceitar. Porque as pessoas não pensam num Deus que também mata. As pessoas só pensam num Deus que dá a vida. Mas Deus também mata. Olha o que diz aqui no versículo 24,
E no versículo 25, Eli, repreendendo os seus filhos, diz assim: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor? Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus queria matar os caras. E eles não ouviram a voz do pai, porque Deus queria matá-los. Irmãos, soberania de Deus sobre a vida e sobre a morte. Deus deu a vida. Deus queria trazer Samuel à vida. E Deus fez isso através de Ana. Agora, Deus queria matar os filhos do sacerdote Eli. Vamos ver ainda no versículo 31 e 34. Diz assim: Deus falando com Eli: eis que vens dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo, com o bem que fará a Israel, e jamais haverá um velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus filhos, a Rofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Deus queria matá-los, porque Deus é o Deus soberano sobre a morte. Mas nós temos dificuldade, irmãos, para entender isso. Por isso que eu falei aqui no início, que eu fico impressionada com a oração, com as palavras de Ana, porque irmãos, não que eu estou dizendo aqui que eu seria melhor do que Ana, mas eu falo pela revelação que nós temos hoje da palavra de Deus. Eu passei anos para entender isso, que Deus é o que tira a vida. Por quê? Isso acontece geralmente com praticamente todas as pessoas, quando perdem alguém. As pessoas ficam procurando uma justificativa, ficam procurando um motivo, ficam procurando um porquê, querem uma explicação. Por exemplo, quando meu pai faleceu, lá em Londrina, no Paraná, o meu pai fez a cirurgia, saiu da sala de cirurgia, estava no pós-cirurgia, estava saindo da anestesia. E a enfermeira chegou perto do meu pai e falou com ele: seu Francisco, a sua cirurgia foi um sucesso. E instantaneamente, o meu pai veio a óbito. Meu pai morreu. Houve várias complicações naquele momento. E por muito tempo eu fiquei questionando a postura da enfermeira. Por que ela falou? Por que ela não ficou com aquela boca fechada? Porque o meu pai sofreu uma emoção momentânea e houve ali uma complicação na sua cirurgia. Por quê? Por que ela não ficou quieta? Meu pai não teria morrido. E um dia, estudando para pregar sobre a visão de Jó sobre a vida, eu aprendi que o homem chega ao mundo
com os seus dias contados e determinados pelo Senhor. Como diz também o Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. E Jesus falou que nenhum de nós pode acrescentar um passo à nossa existência, irmãos. Nenhum de nós pode. Então, naquele dia, Deus trouxe esta clareza ao meu coração. Era a hora do meu pai. Deus dá a vida, mas Deus tira a vida. Quando chega o momento, quando chega a hora que Deus, Ele determinou para nós, Deus tira. Esses dias, conversando com uma pessoa que perdeu um parente, né, e essa pessoa, ela falava para mim, eu me questiono, eu me culpo, eu fico buscando uma explicação, eu me cobro. Então eu disse a ela, nada externo determina a morte de uma pessoa. Os meios, sim, os meios são externos, mas não é isso que determina a morte. Não é isso que determina, não é nada externo que determina. Quem determina é Deus. Quem determina é o Senhor, porque Ele é soberano sobre a morte. Ele é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que tira a vida. Não é isso, não é aquilo, não é nada, irmãos, que determina. É Deus, porque só Ele tem o poder sobre a morte. Só Ele tem o poder sobre a vida. E, irmãos, e isso, para mim, eu vivo tranquila. Eu vivo tranquila, porque eu penso isso. Nada vai me matar. Nada. Nada vai me matar. Se não for a minha hora. Nada vai me matar. Porque é Deus que tira. No momento dele, na hora dele. Eu, irmãos, para mim, e saber que Deus é soberano, não somente sobre a minha vida, mas também sobre a minha morte. Quando chegar o momento, chegou, nada também vai impedir. Eu descanso nisso, eu descanso na soberania de Deus, porque eu sei que a minha vida está em Deus, e nada vai tirar, nada vai tocar a minha vida, a não ser que tenha chegado o momento determinado pelo Senhor. Deus fala, agora eu vou matar essa aí. Né, pastor Cleus? Você ainda pede ajuda de alguns, né? Eu lembro de que o pastor Cleus estava falando, não sei se num culto, sobre isso. Irmão, pensa. Chegou o momento de alguém. Deus quer levar. Chegou a hora. Deus quer levar para perto dele, para junto dele. Vamos falar dos salvos, né? Os ímpios, vamos deixar eles para lá. Aí chegou o dia. Aí Deus fala, é hoje. Aí Deus fala assim, vai lá, né? Ô, meu filho, minha filha, eu quero trazer minha serva para cá, você me ajuda? Você pode dar uma batida de carro nele ou nela? Ou... Irmãos, quem de nós ia aceitar? Deus me livre, Senhor, misericórdia. Ah, irmãos, Deus perdeu a soberania? Ele só é soberano quando Ele traz a vida, quando Ele levanta da sepultura, quando está lá no vale da morte, caído, doente, com 300 quebraduras pelo corpo afora, e Deus
vai lá e Deus levanta, Deus tira da sepultura, aí Deus é soberano. Mas quando chega na hora de Deus matar, ninguém quer colaborar. Ainda bem que Deus não precisa, né, da nossa... Irmãos, é complexo isso. É difícil. É difícil para a gente entender e para a gente aceitar essas coisas. Eu falo, meu Deus, Ana, gente, eu até hoje eu vou orar e eu fico assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, misericórdia, tem misericórdia. E Ana abre a boca, irmãos, e solta um negócio desse. Meu Deus do céu. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, Deuteronômio 32, 39, olha o que o Senhor diz. Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus, e não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo. Ninguém pode impedir de fazer o que eu quero. Ninguém pode impedir de fazer o que Deus quer. Somente Deus, somente Ele é Deus para dar a vida e para tirar a vida. Nada, irmãos, nada pode tocar na sua vida. A doença não vai te matar. A tristeza não vai te matar. A ansiedade não vai te matar. A depressão não vai te matar, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Descanse no Senhor, descanse na palavra do Senhor, na soberania de Deus. Que a tua vida está nele. Nada pode tocar a sua vida, a não ser que Deus permita isso. Agora, versículo 7. A soberania de Deus na pobreza e na riqueza. Então, diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Olha, irmãos, que conhecimento, que teologia que Ana tinha. Teologia é isso. Teologia é o conhecimento de Deus. Olha que teologia esta mulher tinha. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece. Aqui mesmo neste capítulo nós podemos ver um exemplo da soberania de Deus em enriquecer e empobrecer. A casa de Eli era uma casa próspera. Ele era um sacerdote do Senhor. E como nós lemos aqui naqueles versículos, o Senhor ordenou que fossem dadas ofertas para o sustento ali dos sacerdotes do Senhor. Deus ordenou isso lá. Então, a casa dos sacerdotes era uma casa próspera, aonde o Senhor, Ele havia ordenado já, que fosse dado sustento, que fosse levada, enviada as ofertas para os sacerdotes e sua família. Mas Eli não honrou a Deus. Então, nós vemos aqui, eu quero que os irmãos possam acompanhar no versículo 35 e 36. Não, vamos ler só o 36, irmãos. O Senhor falando a respeito da casa de Eli. Será que todo aquele que restar da tua casa virá
inclinar-se diante dele. Dele quem? De Samuel. Do sacerdote fiel que o Senhor iria levantar, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão para que eu coma. Então, o Senhor estava falando aqui para Eli que a casa dele iria empobrecer. Aquele que restasse, se restasse algum da sua casa, iria se inclinar diante de Samuel para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. O Senhor, Ele enriquece, mas Ele também empobrece. Irmãos, triste, olha, lendo aqui com calma, observando os detalhes desta passagem, este contraste da casa de Eli e da casa de Ana. Que triste, irmãos, foi o fim desta família, deste sacerdote. Por quê? Porque não honrou a Deus, não honrou ao Senhor. Então o Senhor estava falando: vou empobrecer, que aquele que restar da sua casa vai se inclinar, vai pedir por uma moeda e um bocado de pão. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele enriquece, mas Ele também empobrece. Esta foi a dificuldade da mulher de Jó. Ela não conseguiu entender que Deus dá e Deus também tira. A um ponto dela dizer para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó repreende dizendo: como uma louca você fala, aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal você não quer aceitar? Aceitaste o bem de Deus, agora o mal você não quer aceitar? Aceitaste a riqueza, agora a pobreza de Deus você não quer aceitar? Irmãos, Deus, Ele é soberano e está no controle de todas as situações. Mas é muito fácil a gente aceitar a riqueza. Os irmãos, quando andam por aí, os irmãos devem ver os adesivos no carro, Louvado seja Deus, presente de Deus, o Senhor que deu, presente de Deus, isso e aquilo, porque é fácil aceitar a riqueza, mas não é fácil aceitar a pobreza. Mas quando nós entendemos que Deus, Ele é soberano e Ele está no controle tanto da riqueza quanto da pobreza, nós podemos honrar a Deus, nós podemos glorificar a Deus, nós podemos exaltar a Deus em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Quando nós temos este conhecimento de Deus, que Deus está no controle, irmãos, de tudo, seja na riqueza ou seja na pobreza, nós podemos glorificar a Deus e dizer, como disse Paulo: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Agora, se você não tem este conhecimento de Deus, que Deus está no controle das situações difíceis que muitas vezes você passa, sabe o que pode acontecer? Você pode falar igual a mulher de Jó, você pode murmurar, você pode reclamar, mas quando você tem esta consciência que Deus, Ele é soberano sobre a riqueza, mas também sobre a pobreza,
você glorifica a Deus em toda e qualquer situação que você passa. Não precisa nem a gente sair desse capítulo para ver exemplos de como Deus age em sua soberania. Isso eu aplico, irmãos, não somente em casos de grande riqueza ou extrema pobreza. Deus não fez nenhum de nós aqui muito ricos, né? Tem algum rico aqui, algum milionário? Na graça de Deus, né? Mas financeiramente Deus não quis dar a riqueza para nenhum de nós. Mas também não tem ninguém aqui, irmãos, na extrema pobreza. Não tem ninguém. Mas nós podemos aplicar isso nas situações das nossas vidas, em tempos que Deus nos concede a bonança, e às vezes Deus também nos concede tempos de escassez. E Deus está no controle tanto no tempo da bonança, como no tempo da escassez, no tempo da luta, no tempo da dificuldade. Deus está no controle das situações financeiras das nossas vidas. E como é bom a gente entender isso, irmãos, porque a gente descansa no Senhor e a gente glorifica a Deus a todo tempo. Está na bonança, na riqueza, glória a Deus. Está na dificuldade, está na escassez, glória também a Deus. Deus seja louvado por tudo, porque Deus, Ele está conduzindo a história da humanidade, Ele está conduzindo a história mundial, da mesma maneira que Ele está conduzindo a minha vida, a sua vida, a tua família, a tua casa. Está tudo nas mãos do Senhor. Uma certa vez, irmãos, quando a gente estava passando por uma situação muito difícil, eu dormi uma noite assim, muito angustiada, muito revoltada é a palavra. Eu sentia várias forças dentro de mim e cada uma me puxava para um lado. Eu dormi despedaçada, passando por uma situação muito difícil. E no outro dia pela manhã, eu acordei cantando. Eu acordei cantando aquele hino. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Irmãos, e isto foi um combustível para mim. Eu cantei o dia inteiro esse hino, eu cantei a semana inteira, todo lado que eu ia cantando esse, não retires teu espírito. Foi um combustível na minha vida. Porque Deus está no controle de todas as situações das nossas vidas. Eu vou encerrar dizendo para os irmãos que aqui nós vimos 2 exemplos da soberania de Deus sobre a vida e sobre a morte, sobre a riqueza e sobre a pobreza. E Deus não mudou. Deus continua soberano sobre as nossas vidas. Muitas vezes Deus vai nos levantar, Deus vai nos tirar da sepultura, Ele é soberano. Quando nós tivermos que passar pelas perdas das nossas vidas, Deus é soberano sobre a morte. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, por lutas. Deus é soberano na pobreza. E se Deus nos fazer passar por momentos de bonança, Deus é soberano na riqueza. Deus continua agindo soberanamente sobre as nossas vidas.
E independentemente daquilo que nós passamos, vivemos, daquilo que vem acontecer com a gente, independentemente das situações que nós vamos ser submetidos ainda nesta vida, que nós tenhamos a mesma esperança de Ana, a mesma teologia de Ana, o mesmo conhecimento de Ana, que Deus reina soberanamente sobre tudo e sobre todas as coisas. Deus reina soberanamente sobre todas as coisas. E que a nossa esperança, meus irmãos, minhas queridas irmãs, a nossa esperança, ela está no Rei, que Ana cita aqui no último versículo que nós lemos. Dá força ao seu Rei e exalta o poder do seu ungido. Este Rei é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque naquela época, Israel ainda não tinha um rei. Samuel, ele viveu, marcou o fim da teocracia, do governo de Deus, para a monarquia, o governo dos reis. Ainda não havia rei em Israel, mas Ana exalta o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que foi exaltado por Deus em seu poder, o ungido do Senhor. Ele é a nossa esperança nesta vida, seja na vida ou seja na morte, seja na pobreza ou seja na riqueza. Cristo Jesus, o Rei dos reis, Ele é a nossa esperança. Amém? Guarde no seu coração a teologia de Ana. Amém? Guarde no seu coração a soberania de Deus, através da teologia desta serva do Senhor.